uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Bom dia, povo amado de Deus. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Bom dia para você. Que as mãos poderosas de Deus possam abençoar o seu dia. Que Deus possa, nesse dia, abençoar a sua vida, abençoar os seus planos, abençoar os seus projetos. Que Deus possa abençoar as suas decisões. Que a bênção de Deus te acompanhe por onde quer que você vá nesse dia de hoje. Que Deus poderosamente conceda a você um dia de bênçãos, um dia de vitórias. Afinal, em Cristo nós somos mais que vitoriosos. Nós vamos assim acolhendo você que nos acompanha nessa manhã através do YouTube, nosso canal Bira Motiva Mais. Você que nos acompanha através da nossa página de evangelização do Facebook Bira Motiva Mais. Muito bom dia para você de perto, para você de longe, para você que reza conosco, para você que se alimenta da palavra de Deus através do WhatsApp. Enfim, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos no 10º dia da nossa campanha de oração, clamando a vitória pelo poderoso e santo nome de Jesus. E assim iniciamos o nosso dia, nos consagrando a Deus, nos revestindo da proteção divina. Nós iniciamos o nosso dia nos consagrando a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós traçamos o sinal da cruz sobre nós, nós estamos dizendo para o mundo, nós estamos dizendo para o inimigo que nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a Cristo e nós invocamos o poder, a proteção da Santa Cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que pelo poder da Santa Cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e desse sinal da cruz que traçamos sobre nós, que todo mal seja afugentado, que nenhum mal nos atinja, que nenhum mal nos alcance, porque nós pertencemos a Cristo. E a cruz é o sinal do cristão. É na cruz que Jesus Cristo demonstrou para o mundo e para a humanidade o seu poder. A matemática de Deus, ela é diferente da matemática do homem. Muitas vezes, quando a humanidade olhou para a situação de Jesus, para a sua paixão, para a sua morte, crucificação, o homem pensou: o Messias perdeu. O homem chegou a pensar que era o fim, que Jesus Cristo não tinha todo o poder que eles achavam que ele tinha. Porque Jesus Cristo, desde o seu nascimento, veio para contrariar a lógica humana. E qual é a lógica humana? Na lógica humana, vai vencer quem tem o maior exército. Na lógica humana, vai vencer aquele que é fisicamente mais forte.
Na lógica humana, vai vencer aquele que é intelectualmente, culturalmente mais preparado. Na lógica humana, vai vencer na vida aquele que tem as melhores oportunidades. Na lógica humana, o rei mais poderoso é aquele que tem o maior castelo. E Jesus então veio para mudar isso, para quebrar essa crença falsa e limitante. E aí então, para contrariar os sábios, para confundir os sábios, o nosso Senhor Jesus Cristo, desde a sua concepção até o seu nascimento e até mesmo até a sua morte, ele vem então contrariando a matemática humana. Na matemática humana, ganha aquele que leva mais vantagem. Mas Jesus então contraria toda essa lógica quando nasce em uma manjedoura em Belém. Um rei que nasceu em uma manjedoura, ou seja, todos viram, mas nem todos enxergaram. Todos ouviram, mas nem todos escutaram. A lógica de Cristo é diferente da lógica humana. E aí então, somente aqueles que, à luz do Espírito Santo, o reconheceram, se prostraram diante dele, assim como fez os reis magos. Os reis se deixaram guiar pela luz e encontraram Jesus. Quando então a estrela de Belém brilhou no céu, ou seja, eles foram guiados pela luz, foram até Jesus. Quando eles então estavam indo para Belém, procurando o Messias, eles passaram por Herodes. Primeiro eles foram aonde? Eles foram no castelo. Pela lógica, um rei precisa ter castelo. E aí chegando lá então, eles se depararam com a realidade que Herodes não sabia do rei. Ou seja, ali então eles conseguiram ser sensíveis aos sinais de Deus, que diziam, né? O rei não está aqui. E se esse rei não tem conhecimento que nasceu um rei, tem algo errado. E aí novamente a luz brilhou sobre os reis magos. E eles então continuaram a procurar. E se deixando guiar pela luz, eles se depararam lá naquele estábulo, naquela manjedoura, com aquele Messias. Simples, pequeno, frágil, humilde. Mas eles não tiveram dúvidas de que aquele era o rei. Por quê? Porque eles se deixaram guiar pela luz que é Jesus, pela luz que é o Espírito Santo. Assim, nós acreditamos nessa vitória, mesmo diante das tribulações da vida, mesmo diante dos sofrimentos dessa vida, mesmo diante das tempestades que enfrentamos, mesmo diante das tristezas que passamos, temos ainda assim, mesmo diante da improbabilidade deste mundo, a certeza de que em Cristo nós somos mais que vencedores. E essa certeza nos vem pela luz do Espírito Santo, que nos faz enxergar a presença de Deus, aonde a lógica humana nos indica que não existe Deus. O inimigo não perde uma oportunidade para nos separar de Deus, seja ela através do pecado que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus, que nos leva para longe da luz, ou seja, nos conduz para as trevas das nossas dúvidas, as trevas dos nossos medos, nos conduz para as trevas deste mundo, da racionalidade humana, nos afastando assim de Deus, e também nos afasta de Deus por meio das dúvidas que semeia no nosso coração, principalmente nos momentos de dificuldades que nós enfrentamos, nos momentos de pobreza, nos momentos de doença, nos momentos de tristeza, nos momentos de perseguição. O inimigo vai semeando aqui, na nossa mente: Deus não existe, Deus não te ama, Deus não se preocupa com você, por isso você está aí passando essa situação. Porque tem situação que é difícil para nós aceitarmos, é difícil. Tem situação que nós passamos literalmente por provações e questionamos: onde está Deus? Por que Deus não me socorre? Por que Deus não me livra dessa situação?
Porque Deus está me permitindo passar por esta situação. E diante então dessas dúvidas que são semeadas pelo maligno, a nossa incredulidade tende a crescer, porque quando nós duvidamos de Deus, isso pode ser interpretado, duvidar de Deus é sinônimo de incredulidade. Ou seja, quando o inimigo consegue semear no nosso coração a dúvida, a desconfiança de Deus, ele está roubando, ele está matando e ele está destruindo a nossa fé. Ele está enfraquecendo a nossa fé e está automaticamente nos afastando de Deus. Está automaticamente nos afastando de Deus. Ser cristão não significa ter uma vida sem provações, ter uma vida sem batalhas, ter uma vida sem lutas. Não é isso. Ser cristão, Jesus não me iludiu. Desde o primeiro momento, Jesus deixou claro: se queres me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E o que significa tomar a sua cruz? Significa que não tem vitória sem cruz, amados. Não tem vitória sem cruz. Então, se hoje você está passando por uma situação que você fala que é uma situação de cruz, cruz é situação de humilhação. Cruz é situação de sofrimento. Cruz são as situações de dores da nossa vida. Cruz são as situações de perseguição. Cruz são situações de mortes em nossa vida. Mas nós, à luz do Espírito Santo, conseguimos enxergar além de todo esse sofrimento, de toda essa angústia, além de todo esse ódio. Nós enxergamos na cruz o amor de Jesus. Nós enxergamos na cruz o amor de Deus pela humanidade. Por isso Deus permitiu que o seu filho passasse por tamanho sofrimento, pela rejeição, pelo abandono, pela violência deste mundo, pelo ódio deste mundo. Nós enxergamos pela luz do Espírito Santo, assim como aqueles reis magos enxergaram a divindade e a presença de Deus. Muito longe de Jesus ser mais um dos bandidos crucificados, nós olhamos para a cruz e na cruz encontramos o sinal da nossa vitória. Para que não houvesse dúvida de fé em Deus no coração da humanidade, Jesus Cristo foi morto na cruz, para nos mostrar que nem mesmo a morte é páreo para Deus. E aí então, quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos muito mais do que dor, do que sofrimento. Alguns olharam para a cruz e abandonaram Jesus porque somente o que enxergaram foi a derrota. Mas aí, nessa matemática divina, aquilo que parecia ser o fim era apenas o começo de um novo tempo para toda a humanidade que acredita em Jesus. Jesus passou pela cruz para manifestar todo o seu poder e toda a sua glória. Nenhum dos profetas que vieram antes de Cristo ressuscitaram a si mesmo. Alguns ressuscitaram sim outros mortos, clamaram o poder de Deus e Deus levantou os mortos da sepultura. Mas nenhum havia ressuscitado a si mesmo, nenhum havia curado a si mesmo. E Jesus então, o profeta dos profetas, o sacerdote dos sacerdotes, venceu a morte para demonstrar o poder de Deus para todos nós. Por isso, a cruz não é para nós sinal de derrota. A cruz não é para nós sinal de derrota, de morte. A cruz é para nós sinal de vitória. Mas só enxergaremos além de toda essa dor pela força e pela luz do Espírito Santo. Nós enxergamos limitados. Toda a nossa visão é limitada. Toda a nossa capacidade é limitada. É o Espírito Santo que nos leva a lugares extraordinários. É o Espírito Santo que nos leva além.
É o Espírito Santo o nosso combustível para não desistirmos, mesmo diante dessas situações de provação, mesmo diante da doença, mesmo diante da pobreza, mesmo diante da perseguição. Quando estamos iluminados pelo Espírito Santo, todas essas coisas podem acontecer, porque essas coisas fazem parte dessa vida terrena. Mas quando nós cremos na promessa de Deus, quando nós confiamos na palavra de Deus, nada, nem as mentiras do maligno, nem mesmo o pecado poderá nos separar do amor de Deus. O tema desse 10º dia da campanha de oração é a palavra de Deus. O quanto você acredita na palavra de Deus, o quanto você pratica a palavra de Deus, o quanto você busca a palavra de Deus, o quanto você tem se alimentado da palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que têm síndrome do medo, têm síndrome do pânico. Por quê? Porque você alimenta esse lobo dentro de você. Tudo aquilo que você alimenta na sua vida cresce. Tudo aquilo que você alimenta na sua vida engorda. Tudo aquilo que você alimenta na sua vida se fortalece. E talvez você tenha alimentado o comportamento que não deveria. Talvez você tenha alimentado aqui e o teu coração com os pensamentos indevidos. Quantas pessoas, ficam dizendo para si mesmo: eu não consigo, eu não posso, eu não sou digno, eu não sou merecedor. E com isso você está alimentando o teu complexo de inferioridade. Quando você diz Deus não me ama, você está alimentando a dúvida que vai enfraquecendo a sua fé. É como se você estivesse alimentando uma anemia espiritual. E na medida a qual você não fortalece aquilo que de bom precisa ser fortalecido em você, que é a esperança, é a palavra de Deus, que é a luz de Cristo, na medida que essa luz não aumenta, as trevas crescem. É natural. É natural. Se você não faz nada para melhorar, sozinho a tua vida já vai piorando. Santo Agostinho nos ensina que aquela pessoa que não reza, ela se joga no inferno sozinha, sem precisar da ajuda de nenhum demônio. É isso mesmo. Guarde isso no teu coração. Uma pessoa que não reza, ela se joga sozinha no inferno, sem precisar da ajuda de nenhum demônio. Por isso nós somos convidados a alimentar a nossa fé, por meio da oração, por meio da Eucaristia, por meio da palavra de Deus, por meio das campanhas de oração, por meio do jejum. Nós vamos fortalecendo o nosso espírito. E quando nós estamos com o nosso espírito forte, nós temos longanimidade, ou seja, não importa quanto tempo dure a nossa provação, nós não desistimos, nós não esmorecemos, porque o nosso espírito está em Deus. Ontem nós contemplávamos a narrativa do Evangelho daquela mulher que por 12 anos sofreu de hemorragia. Se nós buscarmos na Bíblia, nós vamos contemplar ali o cego Bartimeu, um cego de nascença. Homens e mulheres que durante anos foram escravos, viveram cegos, viveram surdos, viveram coxos, ou seja, viveram as suas provações. Mas no tempo certo de Deus, foram curados, foram libertos, foram restaurados. Que Deus nos conceda a mesma força e a mesma certeza, para não sermos iludidos pelo demônio. Uma pessoa que, por exemplo, é pega no erro e é levada a uma prisão, quando ela é jogada dentro de uma cela com os demais presos, o inimigo usa de todas as situações para convencer aquela pessoa que para ela já não tem mais jeito, que ela está condenada eternamente para sempre naquele erro. E aí o que acontece? A reabilitação daquela pessoa, a recuperação, a restauração daquela pessoa se torna cada vez mais difícil. Por quê? Porque primeiro aqui, na sua mente ela se deixa convencer que ela, a partir daquele momento, ela é aquele crime, ela é aquele pecado. Você é um assassino, você é um estuprador, você é um assaltante, você é um ladrão. E aí então ela se convence e ela aceita aquela identidade. Mas para Deus ela não é aquilo. Deus não nos rotula pelos nossos pecados nem pelos nossos erros.
E a palavra de Deus nos ensina exatamente isso, que em Cristo nós somos mais que vencedores, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso eu convido você neste momento, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 28, nós vamos rezando, consagrando esse nosso dia a Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora que vai passando à frente, que vai dissipando, destruindo todo o mal, que Nossa Senhora vá pisando na cabeça da serpente que nos ataca, com mentiras e com seduções. Consagremos então a Nossa Senhora o nosso dia rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Romanos, capítulo 8, versículo de 28 seguintes. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o projeto dele. Aqueles que Deus antecipadamente conheceu, também os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. É a palavra do Senhor que nós vamos dando graças a Deus. Nós vamos dando graças a Deus a essa palavra que revela para nós o projeto de Deus, os planos de Deus. Assim como um bom pai, o plano de Deus para nós que somos os seus filhos é um plano de vitória, é um plano de bênção, é um plano de felicidade, é um plano de graça. Todo pai quer o melhor para o seu filho. E aqui então o Senhor consola o nosso coração, dizendo e nos comunicando, nos fazendo saber que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. O pai às vezes precisa corrigir o seu filho com uma chinelada, com uma varada, com uma palmada, com uma palavra mais dura. Às vezes o pai até permite utilizar de pedagogias duras com o seu filho, para que o filho possa ser educado no bom caminho. E o pai muitas vezes permite o filho viver determinadas coisas, mesmo sabendo que o filho vai se machucar um pouco, mesmo sabendo que às vezes o filho vai quebrar a cabeça, mesmo sabendo que às vezes o filho vai se decepcionar, e mesmo sabendo que às vezes o filho vai sofrer. Mas quando o filho teima demais com o pai disse: então tá, eu te avisei. E aí então, por que mesmo assim, sabendo que o filho vai errar, o pai permite o filho passar por determinados sofrimentos na vida? Porque o sofrimento ensina. E eu digo que os momentos de sofrimentos da nossa vida são neles que nós encontramos as maiores lições da nossa vida em todos os sentidos. É nos momentos de sofrimento da nossa vida que nós verdadeiramente percebemos o quanto Deus e o Pai nos ama. Sim, porque quantas vezes o pai fala com o filho e o filho despreza o ensinamento do pai. Assim nós, quando nos referimos ao Pai do céu, há quanto tempo Deus vem mandando uma palavra para você? Eu encaminho todos os dias a oração da manhã para mais de 1000 pessoas. São pouquíssimas as pessoas que retornam um bom dia, um Deus te abençoe. Às vezes as pessoas retornam um bom dia, um Deus te abençoe na hora, mas nem deu tempo da pessoa ouvir a palavra. Ela não ouve, por quê? Porque ela não tem tempo. Ela não ouve, né? Ela não escuta. Ela simplesmente quer receber a bênção, quer ter a certeza que Deus está abençoando ela,
mas ela despreza a palavra de Deus. Não literalmente, conscientemente. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho tempo agora. Às vezes ela até se sente mal, mas ela não ouve. Quantas vezes Deus veio ao nosso encontro com uma palavra de ensinamento, com uma palavra de ciência? Quantas vezes Deus veio com uma palavra de prudência, de livramento para nós, mas nós desprezamos? Quantas vezes, sabendo o que era certo e o que é errado, nós escolhemos fazer o que é errado? Isso é desprezar. As propostas que o maligno nos apresenta, elas não vêm nunca com a sua totalidade. Olha, se você beber, você vai se tornar escravo do álcool. Não, a proposta vem, né, na parcialidade. Experimenta, é gostoso, relaxa, você merece. Está preocupado? Vai esparecer um pouquinho. A droga, a mesma coisa. E todo tipo de pecado que o inimigo tenta nos seduzir, ele só nos apresenta o que de prazer aquele pecado vai nos proporcionar. Ele não vem e diz para um dependente químico, se você usar a maconha uma vez, você será dependente, o teu organismo será dependente para o resto da vida. Ele não vem para uma pessoa e diz assim, se você tomar esse calmante hoje, para a sua ansiedade diminuir, você será dependente para o resto da vida. Ele não vem com essas promessas. Ele não vem dizendo, olha, se você cometer esse pecado mortal, você pode ser condenado eternamente ao inferno. Ele não faz essa proposta. Ele fala, só uma vezinha. Você pode. Por quê? Porque o propósito do maligno é nos afastar eternamente de Deus. Ele usa de diversas formas, algumas até com uma razão boa, com uma justificativa boa, com uma causa boa, para nos afastar de Deus. Às vezes ele nos afasta de Deus nessa vida por conta do quê? Do desejo de vencer na vida. Nós trabalhamos demais, não temos tempo para as coisas de Deus como deveríamos ter. E aí a gente não percebe que está desprezando as coisas de Deus, porque nós temos justificativas que massageiam a nossa consciência. E a gente fala, Deus sabe que eu não posso agora ler essa palavra. Deus sabe que eu não posso ir nesse encontro, porque eu já assumi um outro compromisso antes. Mas na realidade nua e crua, e eu vou trazer agora um exemplo da justiça. Presta atenção no que eu vou falar para você. Aqui, às vezes nós temos um hábito de minimizar as coisas para acalmar o nosso coração e massagear a nossa consciência. Uma pessoa, por exemplo, que perde o controle emocional, o equilíbrio, o domínio de si e entra numa briga vias de fato com outra pessoa. Ela, durante o calor da emoção, ela pode ameaçar essa pessoa de morte, ela pode dar um golpe nessa pessoa e colocar essa pessoa em risco de morte, ou ela, para se defender, pega uma arma e no momento do calor da emoção, irritado pelas provocações, vai lá e tenta matar a outra pessoa, ou ao menos ela tenta ferir a outra pessoa, mesmo que não seja com a intenção de matar. Aos nossos olhos, quando nós conhecemos a pessoa, a índole da pessoa, o caráter da pessoa, a convivência da pessoa, o comportamento da pessoa nos momentos comuns de equilíbrio, a gente minimiza e fala, nossa, foi um momento de desequilíbrio, foi uma briga, foi uma confusão, passou, acabou. Tudo bem, mas aos olhos da justiça não é assim que essa pessoa é vista. Essa pessoa na justiça ela é enquadrada como o quê? Tentativa de homicídio. Ou seja, ela tentou tirar a vida da outra pessoa. Não importa o que ela ouviu, não importa a provocação que tirou ela do centro dela, do equilíbrio dela, não importa o que aconteceu. A justiça simplesmente vai enquadrar essa pessoa na tentativa de homicídio. Se essa pessoa, para se defender, matou a outra, essa pessoa será acusada por homicídio. Ela não será acusada por legítima defesa, autodefesa. Não, ela vai ser enquadrada pelo homicídio. E nós então nos recusamos a isso. E quando nós nos deparamos com essa realidade, isso nos choca, isso nos escandaliza, isso nos fere, isso nos fere. Isso nos fere. E aí então, da mesma forma é também no âmbito espiritual. Quando nós não temos tempo para fazer a nossa leitura diária da palavra de Deus, quando nós não temos tempo para participar da Santa Missa com a frequência que devíamos, quando nós não temos tempo para ouvir um evangelho, para participar de um momento de oração,
damos prioridade para outras coisas. De fato, na realidade, no e cru, o que nós estamos fazendo? Desprezando a Deus. Cada vez que chega no seu celular uma mensagem de Deus, você não lê, você não ouve, você está desprezando a Deus. Nossa, Bira, mas vem demais, eu não dou conta de todo mundo. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha sua. É uma escolha sua. E essa escolha sua, ela tem um nome e ela tem uma consequência. Você está desprezando a palavra de Deus. Quantas vezes você passou por um aparador que estava lá, uma Bíblia aberta, e você ao menos parou para ler um versículo daquela Bíblia? Se nós lêssemos um versículo, e hoje o tema é a palavra de Deus, se nós lêssemos um versículo da palavra de Deus todos os dias, em 1 ano, 2 anos, nós teríamos lido a Bíblia inteira mais de uma vez, talvez. Eu me deparo com pessoas que têm mais de 60, 70 anos que ao longo da sua vida não leram a Bíblia inteira nenhuma vez. Isso é triste e lamentável, não porque para mim a pessoa não leu, mas para ela, porque ela não conheceu a Deus. Ela teve oportunidade, mas ela não buscou. Por isso hoje nós pedimos então que o Senhor coloque no nosso coração o amor verdadeiro por Deus, porque amando nós não queremos estar longe, e nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, nem mesmo a tristeza, nem mesmo o nosso pecado, porque sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E para finalizar então essa nossa reflexão, o que significa isso? Tudo na minha vida vai dar certo, Bira, porque eu amo a Deus? Não importa o que eu passe, não importa a dificuldade que eu passe? Sim. Mas o que significa amar a Deus? Significa obedecer a Deus. Tudo vai dar certo para aquele que ama a Deus, porque aquele que ama a Deus, ele respeita a palavra de Deus, ele obedece os mandamentos de Deus, ele vive segundo a vontade de Deus. A palavra nos deixa claro que nós somos chamados a sermos imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo? É pensar como Cristo pensou, pelo menos nos esforçar para isso. E para que seja assim, eu preciso conhecer a Cristo. É me comportar como Cristo se comportou, é buscar viver como Cristo viveu, na verdade, no amor, na compaixão ao próximo. Que nós tenhamos no dia de hoje comportamentos semelhantes ao comportamento de Cristo. Cristo vivia para agradar o Pai que estava no céu. Assim também que seja a nossa vida, a vida de verdadeiros filhos e filhas de Deus, que a todo momento, a todo instante, a toda oportunidade vive para glorificar a Deus. Porque o Senhor nos libertou da escravidão da morte? Por que será que o Senhor nos dá mais um dia de vida? É para que Ele possa ser glorificado através de nós. Por isso, em todos os seus comportamentos, lembre-se, será que nesse comportamento eu vou glorificar a Deus? Porque é para isso que Deus nos concede mais um dia de vida, para que Ele possa ser glorificado através de nós. Então glorifique a Deus com as tuas palavras, glorifique a Deus com o teu comportamento, glorifique a Deus com os seus sentimentos, glorifique a Deus com as suas reações, glorifique a Deus em tudo, e assim nós seremos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Que você hoje seja imagem e semelhança de Deus, que a luz de Deus, que o brilho de Cristo brilhe em você. Que Deus abençoe o nosso dia e que possamos ser luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus poderosamente abençoe a sua vida, abençoe o seu dia. E lembrando que nós temos um encontro marcado logo mais às 15 horas com a Hora da Misericórdia, e às 21 horas com o nosso momento de louvor e oração, clamando a vitória pelo poderoso e santo nome de Jesus. A esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, bem descendo